prometeram ao mundo o maior torneio que o futebol alguma vez viu. 48 seleções, 16 cidades anfitriãs, 3 países estendidos por um continente inteiro e um espetáculo pensado para superar todos os mundiais anteriores. E durante grande parte deste verão, o futebol dentro do campo esteve à altura dessa promessa. Mas por baixo dos melhores lances e dos resumos brilhantes, foi se desenrolando um torneio muito diferente. Um torneio feito de rusgas migratórias, escândalos de bilhética, telefonemas presidenciais e uma liderança da FIFA que parece responder cada vez mais à Casa Branca do que aos adeptos que pagaram para estar presentes. Esta é a história que ninguém pôs na transmissão oficial. Comecemos por um telefonema que diz quase tudo o que é preciso saber sobre a forma como este Mundial está realmente a ser gerido. No dia 1 de julho, o presidente Trump pegou no telefone e ligou pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. O assunto não era política comercial nem segurança nacional, era um cartão vermelho. O avançado norte-americano Folarin Balogun tinha sido expulso no jogo contra a Bósnia-Herzegovina depois de o seu pé atingir o tornozelo de um adversário, uma decisão que muitos comentadores consideraram dura, mas longe de inédita. Em poucos dias, a suspensão foi anulada. O presidente recorreu às redes sociais para agradecer à FIFA por, nas suas palavras, reverter uma grande injustiça. Deixemos por momentos de lado se o cartão vermelho foi justo. A verdadeira história é que o chefe de estado da nação anfitriã mais poderosa do torneio pegou no telefone, ligou ao responsável máximo do futebol mundial e obteve o resultado que queria num processo disciplinar envolvendo a seleção do seu próprio país. Não é assim que deve funcionar um organismo desportivo neutro. E muitos antigos árbitros e dirigentes do futebol disseram-no publicamente nos dias seguintes. Este não foi um momento isolado de proximidade entre Trump e Infantino. Recuemos a cerimônia do sorteio do Mundial, em Washington, no final de 2025, quando Infantino se colocou diante das câmaras do mundo inteiro e entregou ao presidente norte-americano o primeiro prêmio FIFA da Paz, um galardão aparentemente inventado para a ocasião. Elogiou Trump como exatamente o tipo de líder de que o futebol precisava. Entregou-lhe um troféu dourado, uma medalha e um certificado e prometeu-lhe o apoio da FIFA dali em diante. Pouco depois, uma organização de direitos humanos apresentou uma queixa formal, argumentando que Infantino violara as regras de neutralidade da própria organização não uma, mas 4 vezes, e que um presidente em funções da FIFA não tem autoridade para decidir sozinho que figuras políticas a instituição deve apoiar. Depois, há poucos dias, documentos de declaração financeira revelaram que Infantino ofereceu pessoalmente ao presidente Trump 10 bilhetes para a final do Mundial de Clubes do ano passado no MetLife Stadium, avaliados em $15 mil. Some-se tudo. Troféus dourados, bilhetes de primeira fila, telefonemas pessoais que revertem decisões de arbitragem e percebe-se por que razão tantos observadores antigos do futebol perguntam se a FIFA ainda conserva alguma independência face ao governo do seu país anfitrião. Agora sobreponha-se essa proximidade política ao que tem acontecido a adeptos e jogadores que tentam entrar no país para este torneio e o quadro torna-se bastante mais sombrio. Segundo investigação compilada pela Human Rights Watch, pouco antes do jogo inaugural, as autoridades migratórias detiveram mais de 167 mil pessoas nas áreas municipais em torno das 11 cidades anfitriãs dos Estados Unidos em pouco mais de um ano antes do torneio. Agentes federais foram associados à morte de 2 manifestantes cidadãos norte-americanos. E só este ano, pelo menos 19 pessoas morreram em centros de detenção migratória. Antes sequer de a bola rolar, grupos de direitos humanos imploraram à FIFA que pressionasse publicamente o governo norte-americano por aquilo a que chamaram uma trégua do ICE, um compromisso simples de suspender a aplicação das regras migratórias junto dos estádios, fanzones e eventos durante a competição. A FIFA nunca garantiu esse compromisso, mal reconheceu o pedido. As consequências desse silêncio apareceram quase de imediato quando o torneio começou. Mais de 120 organizações de defesa dos direitos dos imigrantes emitiram um aviso conjunto aos cerca de 10 milhões de visitantes esperados nos Estados Unidos para estes jogos, alertando para o que descreveram como um risco grave para os seus direitos básicos perante as políticas de fiscalização da atual administração. Em Los Angeles, trabalhadores do estádio reuniram-se à porta do SoFi Stadium com cartazes onde se lia "Kick Ice Out".
exigindo garantias de que os dados pessoais recolhidos no processo de acreditação da FIFA nunca seriam partilhados com as autoridades migratórias. Alguns ameaçaram fazer greve antes mesmo de começarem os jogos se essas garantias não fossem dadas. Comunidades minoritárias em várias cidades anfitriãs, incluindo grandes populações haitianas no Massachusetts, descreveram um medo real de que ir a um jogo, ou até caminhar perto de um estádio, pudesse expô-las a um encontro com agentes de imigração. Esse medo não era abstrato para muitas das nações futebolísticas mais pequenas que se qualificaram para este torneio. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, atual árbitro do ano da Confederação Africana de Futebol, foi parado no Aeroporto Internacional de Miami e viu a entrada recusada apesar de ter um visto válido, com as autoridades a invocarem vagas preocupações de verificação. Nunca arbitrou um único jogo no Mundial em que tinha conquistado o direito de trabalhar. Elementos da seleção do Senegal foram sujeitos a buscas minuciosas à bagagem à chegada a San Antônio. Os jogadores do Uzbequistão encontraram detetores de metais e cães de detecção de droga no próprio centro de treinos. Imagens que se espalharam rapidamente online e levaram adeptos a perguntar se certos países estavam a ser tratados como suspeitos, não como convidados. O avançado iraquiano Ayman Hussein foi retido durante quase 7 horas de interrogatório no aeroporto de Chicago, enquanto o fotógrafo da seleção ficou detido mais de 10 horas e acabou recusado por completo, impedido de documentar a campanha mundialista do seu país. Gibril Rajoub, presidente da Associação Palestiniana de Futebol, viu o visto negado apesar de ter acreditação completa da FIFA, uma decisão que classificou como abertamente política. Os adeptos não tiveram melhor sorte do que dirigentes e jogadores. Adeptos do Irão, do Haiti e da Somália, países já abrangidos por amplas restrições de viagem norte-americanas, ficaram na prática impedidos de ver as suas próprias seleções competirem em solo local, se é que se pode chamar assim, a um torneio coorganizado. Adeptos marroquinos que já tinham pago bilhetes e hotéis viram os vistos recusados. Até adeptos escoceses relataram autorizações de viagem anteriormente aprovadas que foram revogadas de forma abrupta, sem explicação clara. A própria seleção iraniana só pôde entrar nos Estados Unidos nos dias de jogo, obrigada a instalar a base no México durante o resto do torneio, enquanto vários dirigentes federativos, conselheiros técnicos e elementos da comunicação social foram totalmente impedidos de entrar. Em Teherão, as autoridades classificaram o arranjo como abertamente discriminatório. As autoridades norte-americanas responderam, como tem feito durante todo este torneio, citando considerações de segurança não especificadas e recusando explicar mais. Eis o pormenor que liga tudo isto e merece muito mais atenção do que recebeu. 39 países são atualmente afetados pelas restrições de viagem que formam o pano de fundo de todo este mundial, e muitos deles são nações africanas, estados insulares e comunidades futebolísticas mais pequenas que passaram anos, por vezes décadas, a construir programas capazes de chegar ao maior palco do desporto. São exatamente essas comunidades que deram ao torneio algumas das suas histórias mais belas e humanas. E são precisamente elas que se viram afastadas de ver essas histórias ao vivo. Em nenhum lugar essa contradição é mais evidente do que na história de Cabo Verde. É a nação mais pequena de sempre a chegar às fases a eliminar de um mundial, um arquipélago no Atlântico com menos de 600 mil habitantes, cujos jogadores já tinham espantado o mundo do futebol ao empatar com Espanha e Arábia Saudita, em jogos que, no papel, não tinham direito a conquistar. No dia 3 de julho, em Miami, estiveram muito perto de fazer o impensável e eliminar a campeã em título, a Argentina. Lionel Messi abriu o marcador. Cabo Verde empatou. A Argentina adiantou-se no fundo do prolongamento. Cabo Verde voltou a empatar, deixando o estádio incrédulo. Só um cruel autogolo nos últimos segundos do prolongamento, seguido de uma defesa fenomenal do guarda-redes, Emiliano Martinez, a negar um livre tardio, pôs fim à sua campanha milagrosa. Foi, por qualquer medida honesta, um dos momentos mais puros e emocionantes deste torneio. Uma nação minúscula a provar no maior palco que o futebol ainda pertence a todos. Mas a história em torno desse jogo diz tudo sobre a distância entre a retórica da FIFA e os seus atos. Em Brockton, Massachusetts, casa da maior comunidade cabo-verdiana dos Estados Unidos, milhares de adeptos reuniram-se para ver o maior feito desportivo da sua nação.
Fizeram-no sob recolher obrigatório oficial uma restrição das 10 da noite imposta a restaurantes e espaços de encontro locais devido à violência ocorrida em jogos anteriores de Cabo Verde no torneio. A proprietária de restaurante, Heloísa Espinola, explicou o que isso significava na prática. Funcionários enviados para casa mais cedo, clientes pagantes impedidos de entrar e uma comunidade obrigada a ver o fim de um momento desportivo único numa geração em quase isolamento, em vez da celebração com que sonhara a vida inteira. Disse compreender a necessidade de segurança pública, mas também que a sua comunidade estava a sofrer por problemas que não criou e não podia controlar. Esse padrão de desordem sem resposta não começou em Miami e certamente não começou com os adeptos cabo-verdianos. Recuemos a 16 de junho, antes do primeiro jogo da fase de grupos da Argentina contra a Argélia em Nova York, quando adeptos das duas nações se confrontaram violentamente em Times Square. Vídeos que se espalharam pelas redes sociais em poucas horas mostravam grupos a trocar socos e pontapés num dos espaços públicos mais fotografados do planeta, à vista de milhares de transeuntes, até a polícia finalmente os separar. Uma pessoa foi detida. O torneio tinha apenas 11 dias e a FIFA não emitiu qualquer comunicado público. Depois veio o incidente dos autocarros vai-vem junto ao MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após outro distúrbio no recinto, adeptos forçaram o abandono de 9 autocarros que deviam transportar os espectadores em segurança para fora da zona. 5 desses autocarros foram destruídos, um foi incendiado. Mais uma vez, não houve comentário oficial da FIFA sobre o que aconteceu a pessoas que apenas tentavam sair inteiras de uma das suas principais sedes. O México, entretanto, tem lidado com uma tragédia muito mais grave do que vidros partidos ou veículos queimados. No meio da euforia em torno da campanha da seleção anfitriã, celebrações na Cidade do México tornaram-se letais pelo menos uma vez. Um condutor cujo carro foi cercado e abanado por adeptos em festa entrou em pânico e acelerou contra a multidão, atingindo 17 pessoas. Ao tentar fugir do local, despistou-se e foi depois atacado por populares. Morreu uma semana mais tarde devido aos ferimentos. 17 pessoas ficaram feridas e um homem morreu. Um desfecho devastador para uma celebração que devia ter sido apenas alegria. A questão de saber se a FIFA planeou adequadamente o controle de multidões numa área metropolitana da escala da Cidade do México, tendo em conta o formato alargado a 48 seleções que tanto promoveu, continua quase totalmente sem resposta. Junte-se a isto o escândalo da bilhética, e a imagem de uma organização a perder o controle do próprio torneio torna-se ainda mais difícil de afastar. Os procuradores gerais de Nova York e de Nova Jersey abriram formalmente investigações à FIFA por alegações de que a organização inflacionou artificialmente os preços e enganou os adeptos durante o processo de venda. A procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, descreveu todo o sistema como uma prova de confusão, falsa escassez e preços impossivelmente altos, e confirmou que a FIFA fora intimada a entregar documentos internos. Os investigadores analisam alegações de que os preços dos bilhetes para cerca de 90 dos 104 jogos do torneio subiram em média 34% entre o final de 2025 e o início deste ano, em parte através da introdução de novas categorias de primeira fila mais caras, lançadas apenas depois de a janela inicial de vendas já ter fechado. Alguns lugares premium para a final no MetLife Stadium terão sido anunciados por até $32.970, números que fizeram um evento antes visto quase como um direito dos adeptos trabalhadores parecer cada vez mais um produto de luxo reservado aos ricos. A FIFA recusou comentar. Antes mesmo do pontapé de saída, Infantino apareceu perante as câmaras e falou de inclusão, de um mundial que pertencia a todos, independentemente do lugar onde uma pessoa nasceu ou do passaporte que transportava, e do suposto poder do futebol para unir a humanidade através de todas as divisões. São palavras significativas no papel. Mas, 4 semanas depois do início deste torneio, a distância entre o que a FIFA prometeu e o que efetivamente entregou só aumentou. Um presidente que liga para reverter um cartão vermelho consegue o que quer em dias. Um árbitro barrado no aeroporto recebe apenas silêncio. Uma comunidade sob recolher obrigatório por violência que não iniciou recebe indiferença. Um condutor morre na Cidade do México e a conversa sobre responsabilidades mal começa. Isto não é equilíbrio, não é neutralidade. É uma organização a escolher vezes sem conta, que vozes merecem resposta e quais podem simplesmente desaparecer.
Nada disto apaga o que o futebol em si teve de verdadeiramente magnífico. O conto de fadas de Cabo Verde, a série de vitórias surpreendentes de Marrocos, a coragem do Paraguai num desempate por penaltis, o Japão a empurrar o Brasil até ao limite da eliminação. São histórias que merecem ser lembradas e celebradas durante décadas. Mas o jogo dentro do estádio não existe no vazio. Existe dentro de um país que realiza rusgas migratórias nas mesmas cidades que acolhem os jogos, dentro de uma relação política entre um presidente em funções e o chefe do futebol mundial que se torna mais enredada a cada semana, e dentro de um sistema de bilhética que uma investigação governamental formal descreveu como pensado para confundir e cobrar em excesso aos próprios adeptos que o desporto afirma servir. Os adeptos de futebol têm memória longa e lembram-se de mais do que resultados. Lembram-se se foram recebidos como bem-vindos ou tratados como detalhe secundário. Lembram-se se quem dirigia o torneio falou quando algo estava claramente errado, ou se esperou em silêncio que a história perdesse força e desaparecesse do ciclo noticioso. As nações que chegaram a este Mundial com menos recursos, populações mais pequenas e histórias futebolísticas mais curtas, provaram em campo, dia após dia, que o jogo pertence mesmo a todos. A pergunta que fica, agora que o torneio entra nas semanas finais e mais decisivas, é se a FIFA está preparada para provar exatamente o mesmo fora do campo, ou se continuará a escolher a proximidade ao poder político em vez dos adeptos, jogadores e comunidades que tornaram este Mundial digno de ser visto. Há também um fio mais discreto e especulativo a atravessar fóruns de adeptos e programas desportivos esta semana. Um tema que a FIFA não abordou e provavelmente nunca abordará oficialmente. Vários comentadores e antigos jogadores levantaram a hipótese, até agora não confirmada e apresentada apenas como especulação, de que a rapidez da reversão da suspensão de Balogun possa ter sido influenciada por pressão além de um único telefonema, possivelmente envolvendo conversas mais amplas entre responsáveis da Federação Norte-Americana e a Comissão Disciplinar da FIFA. A FIFA não comentou esta teoria, que continua firmemente no domínio do rumor, não do facto confirmado. Ainda assim, a simples existência dessa especulação espalhada entre adeptos e comentadores diz algo importante sobre o quanto a confiança na independência da FIFA se deteriorou ao longo deste torneio. Há também crescente conversa, novamente não confirmada, de que várias federações nacionais de países afetados pelas restrições de viagem ponderam apresentar queixas formais ao próprio Congresso da FIFA quando o torneio terminar, possivelmente para pressionar por protocolos de entrada garantida para jogadores, dirigentes e imprensa em futuros torneios realizados nos Estados Unidos. Nada foi apresentado no momento em que isto é escrito, e qualquer esforço desse gênero demoraria provavelmente meses a concretizar-se. Mas o facto de as federações sequer o discutirem em privado, segundo pessoas próximas de várias delegações, sugere que a frustração vai muito além dos adeptos nas redes sociais e chega às salas de reunião dos próprios órgãos de governo do futebol. O que acontecer a seguir pode dizer tanto sobre o futuro do desporto como qualquer coisa que aconteça no relvado nas rondas restantes. A final no MetLife Stadium ainda está a semanas de distância, e tudo indica que será vista ao mesmo tempo por mais pessoas do que quase qualquer evento indireto da história humana. Se essa final será lembrada apenas pelo futebol ou ficará para sempre ligada às rusgas, aos telefonemas, aos recolheres obrigatórios e aos preços que a rodearam, pode depender inteiramente de escolhas que a FIFA ainda não tornou públicas. Considere-se também o rastro mais amplo do dinheiro que continua a surgir em torno deste torneio. Números de patrocínio, divulgados antes das fases a eliminar, mostram que a FIFA estava a caminho de registrar receitas recorde com este Mundial, impulsionada sobretudo por contratos de transmissão norte-americanos, pacotes de hospitalidade empresarial e a própria estrutura de preços dos bilhetes, agora sob investigação governamental. Para uma organização simultaneamente acusada de preços abusivos e favoritismo político, lucros recorde na mesma janela tornam o silêncio sobre o tratamento dos adeptos ainda mais difícil de explicar como simples descuido. Os críticos argumentam que uma organização capaz de construir números comerciais históricos em meses é mais do que capaz de emitir um comunicado público sobre um autocarro vai-e-vem incendiado ou um recolher obrigatório imposto a uma comunidade imigrante se realmente quisesse. Vale ainda a pena recordar como chegamos aqui.
O formato alargado a 48 seleções foi o projeto emblemático de Infantino, vendido durante anos como forma de levar o Mundial a mais países, mais adeptos e mais estreantes do que nunca. Nessa promessa, o torneio cumpriu de forma genuína. Só a campanha de Cabo Verde justificou anos de argumentos pela expansão. Mas um torneio maior também significa mais logística, mais vistos, mais rotas de autocarros, mais quartos de hotel e mais oportunidades para algo correr mal. E expandir o futebol sem expandir o planeamento e a responsabilização por trás dele deixou exatamente as falhas em que este torneio voltou a cair repetidamente.